Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Mari e hoje, em vez de eu vir com um vídeo falando sobre F.B. Jones, eu resolvi fazer uma teoria, porque a gente, como sabe, provavelmente o Riverdale vai atrasar e aí a gente vai ficar um tempinho sem episódio. E aí eu tava pensando assim, o que que tá faltando, o que que pode ser, já que a história do Jughead foi finalizada, então eu preciso de uma teoria pra tentar entender o que tá acontecendo. E eu não sei se vocês viram, da última vez eu fiz uma teoria de que a Donna era filha do diretor Honey, e aí não aconteceu. Metade dela tava certa, porque ela queria vingança por um parente que morreu, mas o diretor Honey, ele não entrou nessa história. Então eu tô fazendo essa teoria porque eu ainda acho que o diretor, ele vai ter algum destaque. E a minha teoria é exatamente sobre isso e coisas relacionadas ao começo da temporada. Como a gente já tá acostumado, Riverdale às vezes faz isso. O Roberto tem mania de fazer isso. Ele começa uma trama, aí ele para no meio do 7º episódio, mais ou menos, e aí ele destrincha uma outra trama, e aí ela acaba, e aí ele volta de novo com essa trama. Então, as coisas que a gente sabe é que o diretor Honey, ele chegou no começo da temporada e ele não gosta da Cheryl, ele tem um problema muito sério com a Cheryl e ele é muito autoritário e não deixa ninguém se divertir, fazer coisas de adolescentes e tudo mais. Então eu fiquei pensando assim, por que Deus botou esse... Tá, porque ficou uma carência de um diretor na escola, mas por que ele tem essa coisa com a Cheryl? Por que Deus, o que aconteceu e qual pode ser o plot dele? Já aqui no episódio 18, se vocês não sabem, o nome dele se chama Matando o Diretor Honey. Então, tipo, cara, se tu tem um episódio que tem o nome do episódio baseado com a morte desse personagem, ele tem que ter uma história por trás. Ele não vai morrer simplesmente à toa. Então, eu vou começar aqui pra vocês falando sobre um episódio anterior que se chama Lynchian. É uma expressão usada depois que um diretor chamado David Lynchian, ou alguma coisa assim, Lynchian. Acho que é Lynchian ou Lynchian, eu não sei a coisa. Mas esse diretor, ele faz muitos filmes e coisas bizarras. Tem umas paradas surreais, umas pessoas meio que com os rostos deformados. E ele também tem muita influência por causa de Twin Peaks, que a gente sabe que na primeira temporada a série teve muita referência a essa história. Então o Roberto gosta muito e vai ter um episódio que é o anterior do Matando o Diretor Honey, que é sobre isso, seria um tributo a esse estilo e esse gênero, né, desse diretor. Então eu acredito que esse episódio vai ser muito maluco e eu vou começar minha teoria porque eu já tô demorando muito aqui pra vocês. Então vamos lá, tenha em mente que vai ter um episódio meio doido, que vai ter flashback e que provavelmente vai ser o episódio do flashback de Bart e coisas, então a gente vai ter a história deles crianças. E vai ter esse episódio, o seguinte, que o diretor vai estar morto. A minha teoria é a seguinte: e se o diretor Honey trabalhava para o Clifford quando eles eram bem jovens? Porque a gente sabe que o Clifford, ele tinha essas paradas com drogas e tudo mais, e ele tinha o Sugarman e todo esse blá 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 e bizarro, e tinha coisa do xarope de Bordeaux também. Ele sempre teve muitos segredos. E a gente sabe que no episódio de Halloween, a Nana Rose disse que ela viu as crianças perto da lareira e, tipo, ela tem um lapso de memória e fala sobre o Julia, né, que ela fala que tem 3 crianças e depois ela nunca mais cita isso, aí vem aquela teoria de que ela teve o bebê e não teve o bebê, quem comeu o bebê foi a Cheryl no útero e tudo mais, só que ficou provado que a Cheryl não fez isso e todo mundo esqueceu, porque se a gente tem uma memória, tá, que a Nana Rose tem demência, né, mas se a gente tem essa memória, esse lapso que foi dito no começo da temporada, e a gente sabe que o Julian pode estar vivo, a minha teoria é de que ele caiu nessa lareira e ele ficou queimado. E eu acho que em grande parte isso pode ter sido culpa dos Blossoms, da Cheryl e do Jason. Eles deviam estar brincando e foi um acidente. E aí provavelmente ele queimou, ele teve parte do seu rosto deformado, por isso o nome desse episódio. E aí o Clifford, porque ele é muito... eu já fiz uma teoria mais ou menos sobre isso, só que não aconteceu. Então, vida que segue, eu vou deixar o link da teoria que eu tinha feito do Julian estar vivo assim. Mas eu falei sobre ele estar deformado. E
E aí a Penélope e o Clifford, como eles são muito aparícios e eles gostam muito dessa coisa de beleza e tudo mais, eles são muito assim, eles não conseguiriam conviver com o Julian, principalmente o Clifford. Então o Clifford meio que deve ter falado, ou a Penélope também pode ter feito isso, falado que o Julian morreu e inventado essa desculpa de que ele nem nasceu, pra ninguém saber o que aconteceu. E o diretor Honey ficou cuidando dessa criança, recebendo um valor X todos os anos pra cuidar dele, porque os Blossoms não aguentavam olhar pra cara daquela criança feia. E aí a minha teoria é de que o Honey é uma pessoa muito malvada e ele cresceu com o Julian meio que com ódio, então ele meio que era abusivo com ele, e aí o Julian vai crescer meio que provavelmente apanhando e essas coisas assim. E ele vai desenvolver um ódio pelos Blossom, né? O Honey, porque tudo acontece e ele tá tendo que cuidar de uma criança errada, do jeito que ele gosta, chamando ele de monstro e tudo mais. E em algum momento, quando acontece várias coisas em Riverdale, todo mundo é exposto, o Jason morre, o Clifford morre, aí a Penélope some, então é nesse momento que os Blossoms estão bem desconfigurados e ele passa a não receber mais esse valor, é que ele fica com ódio, e aí o Julian escapa da casa que ele tá e vai procurar os Blossoms. Só que o Honey, ele tem medo disso ser exposto e dele acabar sendo preso, então ele tem que ir descobrir onde o Julian tá. E aí o que ele faz? Ele resolve entrar como diretor na escola, porque tá tendo essa carência, e aí ele começa, tipo, meio que não deixar com que o Julian apareça e que a Cheryl descubra todo esse segredo dos Blossoms aí, que estão há anos enterrados. E aí, por isso que ele é muito malvado com a Cheryl, por isso que ele tem esse embate com a Cheryl e tudo mais. E a minha teoria é de que o Julian vai aparecer e que ele pode estar por trás das fitas, ele pode estar gravando. E assim, como ele não tem acesso a telefone e essas coisas, ele é uma pessoa bem arcaica, ele gosta de fitas, de vídeo e tudo mais, e ele gosta de filmar. Então ele meio que tá fazendo essas fitas, eu botei isso na minha teoria também. Ele tá gravando essas fitas porque ele tá observando os garotos que teriam a mesma idade que ele na cidade em que ele viveria se ele não tivesse sido tirado da sua família forçadamente, né? Então ele meio que fica observando eles, meio que sentindo como se ele fizesse parte daquele universo e tudo mais. E os flashbacks seriam pra complementar, pra contar a história dele e pra contar a história das crianças também. De tipo, como elas cresceram. E aí vai ter flashback Bart, vai ter a Verônica pequena, provavelmente, vai ter a Cheryl pequena. Então eu acho que o episódio de flashback é só pra explicar um pouquinho sobre o Julian quando ele era criança. E aí meio que misturar pra não ter, porque senão o episódio seria muito pequeno. E aí o episódio seguinte seria matando o diretor Honey. É uma forma de o Julian, ele tem muito ódio guardado. E ele pode estar querendo proteger a Cheryl e tudo mais, porque o Honey vai ficar bolado quando isso for exposto. E aí o Julian, de alguma forma, ele vai matar. Mas, como o Roberto fala que ninguém morre em Riverdale, e quem disse isso foi a Cheryl mesmo, é bem possível que o Roberto vá trazer o Julian nesse episódio pra contar essa história dele. E aí, no episódio seguinte, ele vai matar o diretor Honey e vai matar o Julian também, porque ele adora fazer isso. Ele adora trazer personagens que já estavam mortos pra participar de um episódio e morrer de novo. Então, essa é a minha teoria. Eu espero que vocês gostem. E em breve eu vou fazer o vídeo falando sobre a história do F.B. Jones que vocês têm pedido. Só que tá bem difícil, porque a história dele é bem grande. Ele tem várias influências em todas as temporadas. Mas eu tô fazendo isso com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e até a próxima.